Olá, nós vamos ver agora um pouco sobre a base cromossômica das doenças genéticas. E, principalmente, o que se refere a doenças causadas por alterações nos nossos cromossomos. Essas alterações cromossômicas estão presentes em cerca de 1% dos nativivos, 2% de todas as gestações com mais de 35 anos e em 50% dos abortos espontâneos do primeiro trimestre, o que nos mostra a sua importância. Vamos rever um pouco a estrutura do cromossomo para entender um pouco melhor como isso acontece. Esse formato do cromossomo é como ele foi identificado ao microscópio, justamente por estar em sua fase mais compactada e já dividido, aqui apresentando as duas cromátides irmãs. Mas a estrutura desse cromossomo começa com sua sequência de bases ATCG, que nós já conhecemos. Então, a partir de uma molécula de DNA, porque um cromossomo é formado por uma molécula de DNA, acontecem vários níveis de compactação até chegar ao extremo de compactação que nós temos na divisão celular. Então, aqui nós temos o tamanho, a dimensão da dupla hélice de DNA, o primeiro nível de compactação, quando esse DNA se enrola, formando os nucleossomos, enrola o conjunto de proteínas, de histonas. Depois, nós temos mais um nível de compactação, que forma a fibra de cromatina, que tem 30 nanômetros. Normalmente, esse é o formato no núcleo interfásico, quando os nossos genes estão ativos. Depois, nós temos vários tipos de enrolamentos e dobramentos, e aqui nós temos domínios em alças, e depois mais um nível de enrolamento dessas alças, que é o formato de 70 nanômetros, que se encontra a heterocromatina. Geralmente, quando os segmentos do nosso DNA se encontram nesse formato de heterocromatina, esse material genético não está sendo expresso, não está transcrevendo. E aqui, finalmente, as duas cromátides no cromossomo em seu máximo de condensação. A morfologia e classificação dos cromossomos foi determinada por convenções internacionais. Então, dentro desse formato que podemos observar os cromossomos, primeiro se determinou chamar o braço longo de Q e o braço curto de P, que vem de petit. Aqui nós temos as duas cromátides irmãs, nós temos o centrômero e nas regiões mais terminais nós temos os telômeros, que são compostos por segmentos específicos de DNA. E de acordo com essa posição do centrômero no cromossomo, também se estabeleceu a nomenclatura em função da morfologia. Então, nós temos cromossomos metacêntricos, que são aqueles que têm os centrômeros na região mediana, os submetacêntricos, quando esse centrômero está um pouco deslocado, e os acrocêntricos, quando o centrômero está na região bem superior dos cromossomos. Aqui não é que não exista o braço curto, ele está presente e geralmente existem esses satélites de DNA. Aqui é importante ressaltar que essa região onde tem esses satélites, elas são compostas por múltiplas cópias de genes para RNA ribossômico, o que significa que nós temos várias cópias deles no nosso genoma. Então, nós vamos ver depois em alguns rearranjos cromossômicos, onde esse material é perdido, porque que isso não é tão grave, porque na verdade temos várias cópias. E não é para confundir esse tipo de material, chamado de satélite, com DNA satélite. Como é que foram estudados os cromossomos humanos, Então, no início da década de 50, as técnicas melhoraram muito e se conseguiu uma melhor resolução para conseguir observar esses cromossomos. E aconteceram alguns eventos que tornaram isso mais viável ou melhor. Primeiro foi a descoberta de
inibidores difuso, como colchicina. Essas drogas param a divisão celular na metáfase, na fase onde os cromossomos estão em seu maior nível de condensação. Então, com isso, foi possível sincronizar, colocar várias células para dividir e parar todas elas na mesma fase de maior condensação, que é da metáfase. Depois começou a se usar a solução hipotônica, que entra na célula, causa a turgência dessas células, que no momento que elas são pingadas numa lâmina, esses cromossomos conseguem se separar e ficar numa conformação mais que facilita a sua análise. E depois foram descobertos vários corantes que são absorvidos de modo diferencial, e com isso começou a se ter um padrão de bandas nos cromossomos, que é típico de cada um e permite o seu melhor conhecimento. Então, quando se vê um cariótipo humano, esse é o tipo de imagem que aparece ao microscópio. Aqui, no caso, é um cariótipo com uma técnica para bandeamento. Um bom citogeneticista, muito bem treinado, consegue rapidamente reconhecer esses cromossomos. Tá? Durante muito tempo, para se analisar melhor esse cariótipo, o que se fazia era uma foto e se recortava os cromossomos e se colocava aos pares. Tá? E por convenção, se chamou do número 1 até o número 22, mais os cromossomos X e Y, pela sua estrutura. Então, esses 3 primeiros pares são metacêntricos, esses 2 são submetacêntricos, esses são metacêntricos, aqui começam alguns submetacêntricos, esses são acrocêntricos, enfim. E a numeração deles foi feita considerando-se o seu tamanho. Com isso, se viu que nós temos 22 pares de autossomos. Aqui é muito importante que eles são pares, eles são homólogos, as sequências de DNA que existe neles é homóloga entre os dois, e existe o par sexual com o cromossomo X e o cromossomo Y. Essa montagem de cariótipo, que era antigamente feita recortando, né, o papel e montando, hoje em dia existem softwares específicos que fazem isso, né, que são tem uma série de parâmetros, né, que permite o reconhecimento desses cromossomos e fazer essa análise primária. Mas é lógico que, como todo software, precisa de uma boa supervisão de um pesquisador que entenda o que está fazendo. Quanto aos bandeamentos, né, o uso de colorações diferentes foi muito importante por muito tempo por causa desse padrão diferencial de corar, né? Então, a técnica mais usada é de banda G, que é o corante Giemsa. Ele é aplicado após uma digestão parcial das proteínas cromossômicas com tripsina, e o que ele vai corar são as regiões ricas em AT, e geralmente essas são as regiões pobres em genes. Tá? Então, é a mais utilizada, e o padrão de banda é bem conhecido, e com ele consegue-se dar o endereço específico para cada região do cromossomo. Tá? E a banda R, por exemplo, é um outro tipo de coloração que é reversa, ela cora exatamente ao contrário. Ela cora as regiões ricas em CG, que são as mais ricas em genes. Então, dependendo da minha pergunta e aquilo que eu quero estudar melhor, eu aplico uma metodologia ou outra metodologia. Com o avanço das técnicas moleculares, começou a se aplicar essas técnicas genômicas também para avaliação cariotípica. E como é que isso pode ser feito? Então, do mesmo modo que foram desenvolvidas sondas de DNA para estudos moleculares, como o Salt and Blot ou outras técnicas moleculares com o DNA em tubo de ensaio, essas mesmas sondas marcadas com corantes específicos foram desenvolvidas para hibridar in situ nos cromossomos. E o princípio é o princípio básico de hibridização do DNA, onde ele acha uma região homóloga, esse DNA vai se parear e grudar.
Então, se eu quero identificar uma região, se ela está presente ou não no cromossomo que eu estou estudando, eu uso uma sonda dessa região, tá? E se ela hibridizar nessa região, significa que ela está presente. Se não, ela está ausente, eu teria uma deleção, tá? Então, vejam bem que aqui eu preciso saber exatamente o que eu estou procurando. Aqui no caso, por exemplo, estou estudando uma possível deleção no cromossomo, sei lá, 12, 13. Então, eu uso uma banda de centrômero desse cromossomo, que está marcando em verde, porque você vê que aqui eu não consigo identificar quem é o cromossomo 13, por exemplo, e em vermelho a sonda específica daquilo que eu quero estudar. Então, eu vejo que nesse 13 está presente a banda e aqui não, indicando que essa região deve estar deletada, tá? Então, essa técnica, ela é trabalhosa, ela é minuciosa, ela tem que ser feita com muito critério, porque um número grande de células precisam ser analisadas, porque estamos analisando pontinhos, né? E ela é capaz de detectar deleções menores do que 5 megabases, tá? Então, foi um avanço nas técnicas moleculares. Só que depois vieram técnicas mais que refinaram essa metodologia e permitiram estudos de uma forma um pouco mais ampla. E a hibridização genômica comparativa é uma técnica que acrescentou muito nos nossos estudos de hoje em dia. E ela tem como base o seguinte: eu uso um DNA controle, né? Que aqui é a referência, que eu coro ele com um fluoróforo qualquer, no caso vermelho, e meu DNA do paciente que eu coro, por exemplo, de verde. Esses DNAs são misturados e eu coloco numa lâmina de array que contém vários pontos com sondas específicas, que pode ser mais variado, pode ser do genoma todo, pode ser de um cromossomo, tá? Existem arrays com níveis de resoluções diferentes para várias perguntas. E qual é o princípio? Se essa região aqui, a sonda, o DNA que está aqui nesse buraquinho, né, ficar com uma marcação predominantemente verde, tá? Isso quer dizer que a minha mistura de DNA tem mais meu DNA teste do que meu DNA de referência. Portanto, aqui eu tenho um ganho de DNA. Se for igual, as duas estão hibridizadas na mesma quantidade, vai ficar amarelo. E se houver perda de material, eu vou ter mais do meu DNA de referência. Isso é lido num aparelho, né, logicamente, muito sensível, que vai dosar esses pontos em função e me dá a sua localização no genoma dentro do que eu estou estudando. Então, o exemplo que eu estou dando aqui para vocês é de um array que detecta uma dosagem no cromossomo X. Tá? Então, aqui está o cromossomo X inteiro e de onde são todas essas sondas. E no caso, estamos vendo que aqui, nessa região do cromossomo X, tem mais de uma dose e mais um pedacinho, o que me mostra que aqui tem uma duplicação no cromossomo X de cerca de 800 pares de base. Tá? Essa técnica foi muito útil, está sendo muito útil ainda para muitos estudos. E é muito importante que se tenha uma noção muito precisa dentro do material genético qual é o nível de resolução de cada técnica que eu vou utilizar, tá? Então, os estudos iniciais que eram feitos com cariótipo, tá? Eles tinham um nível de resolução que chegava ao cromossomo inteiro e a cerca de 50 a 250 mil pares de base. Então, eu consigo enxergar num cromossomo falhas ou falta de material ou sobra de material dentro dessa ordem de grandeza aqui. Essas técnicas foram refinadas com bandeamento ou com alta resolução para um nível de um pouco menor de resolução de pares de base, tá? Com o CG Array,
o FISH e array cromossômico, eu refinei essa resolução para 50 a 250 mil pares de base. E quando eu chego em nível de nucleotídeo, aí eu entro nas técnicas de sequenciamento para conseguir detectar ou identificar alguma alteração no genoma, tá? Então, isso é muito importante, antes que se peça um exame, saber exatamente qual é a hipótese e o que está se procurando. Porque se estou suspeitando de uma doença monogênica, com alguma alteração de uma ou dois pares de base, eu não vou conseguir detectar isso em um estudo cromossômico, tá? E quanto às anomalias cromossômicas que nós vamos ver depois, nós temos anomalias que envolvem alterações no número dos cromossomos, aí temos as poliploidias, mas basicamente as aneuploidias, quando falta ou sobra um cromossomo, aí temos as trissomias e as monossomias, e as alterações estruturais, quando eu tenho alguma alteração dentro de um dado cromossomo, que pode ser uma deleção, duplicação, uma inversão, translocação ou isocromossomo. Nós vamos ver depois detalhadamente o que isso significa. E o quanto isso é significativo? Olha a frequência dentre recém-nascidos, isso um estudo foi feito em 68 mil recém-nascidos, dessas alterações. Então, se eu considerar todas as alterações cromossômicas, elas estão presentes em cerca de 1 a 154 recém-nascidos, tá? Do total, eu tenho um predomínio grande, eu tenho um maior número no X e no Y e uma frequência um pouco mais baixa nos autossomos. E dentro das anomalias estruturais, vocês podem ver aqui que eu tenho um número de alterações balanceadas em cerca de 1 a 500 indivíduos, enquanto que as não balanceadas, que nós vamos ver que são as mais graves, têm uma frequência menor. Mas estamos lidando com um número mais alto de frequência de alterações. E a grande importância delas qual é? Então, aqui, e só para mostrar a importância das anomalias cromossômicas e perdas gestacionais. Então, a alteração cromossômica é uma das principais causas de perda gestacional. Então, entre 10 a 15% das concepções tem alguma anomalia cromossômica. Muitas trissomias, monossomias, triploidias ou tetraploidias e anomalias estruturais. E no final, se conseguirmos, ou hoje em dia que conseguimos estudar melhor os conceptos, aqueles também que foram perdidos, o que a gente consegue identificar é que, na verdade, grande parte das alterações cromossômicas são perdidas antes do nascimento. Então, esse número de pacientes com alterações cromossômicas estudado, na verdade, é uma mínima quantidade deles que chegam a nascer, para mostrar a importância do material genético e como o organismo suporta pouco alterações de um volume grande de material genético. O que a gente vê nessas anomalias cromossômicas é que a grande maioria delas leva a comprometimento mental ou retardo ou retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. Por que isso? Porque tem um grande número de genes que participam do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, eu posso ter alterações cromossômicas as mais variadas, mas nesses cromossomos, com certeza, vai haver alguns genes relacionados a desenvolvimento do sistema nervoso. Alterações na morfogênese da face também é muito frequente. Os pacientes se parecem entre si. E às vezes esses sinais até auxiliam no diagnóstico. Retardo de crescimento também é um fato muito frequente. É comum em síndrome autossômicas. E principalmente quando eu vejo malformações múltiplas congênitas. Então, uma associação de várias características, com alterações cardíacas associadas a alterações na face, mas alterações ou deficiência no crescimento,
me leva a suspeitar de uma doença cromossômica. E quando que eu tenho uma indicação clínica para uma análise cromossômica? Primeiro, quando eu tenho uma síndrome com um fenótipo reconhecível, né? Como, por exemplo, síndrome de Down. Quando eu tenho padrão não reconhecível de 2 ou mais malformações primárias. Quando eu tenho genitália ambígua. Quando eu tenho deficiência intelectual e atraso de desenvolvimento em crianças dismórficas com múltiplas anomalias físicas. Quando eu tenho genitores e filhos de pessoas com translocações, deleções e duplicações. Nós vamos ver como isso é muito importante. Ou quando ocorreu um natimorto com malformações ou sem motivo reconhecível para a morte fetal. Tá? Então, essa é a base cromossômica e nas próximas aulas entraremos nas anomalias cromossômicas, numéricas e estruturais.